Como dito na semana passada, essa conferência em 3 dias, em que cada ministração teremos um acontecimento, um personagem ou personagens, em que olharemos da seguinte forma: antes, durante e após a tempestade. E o maior triunfo dessa conferência não é mostrar a habilidade do pregador, nem para os outros que a igreja está lotada. O maior triunfo desta conferência é sermos cheios de Deus, para que possamos passar pelas nossas tempestades, para que possamos vencer as nossas batalhas, munidos da palavra de Deus. Domingo passado falamos sobre Pedro, o homem que precisou nadar até Jesus. Hoje falaremos sobre os discípulos a caminho de Emaús. E no próximo domingo, você vai ter que vir. Se fosse no Instagram, eu diria arrasta para cima. Mas não, volta no dia 25, você vai se surpreender. Quero que você frise em sua mente um ponto: o andar. O contexto desses 2 discípulos é um contexto de tristeza, de frustração, de uma quebra de expectativa. Eles estão decepcionados. Eles estão desolados, descrentes. Como se tivessem perdido algo muito valioso. Como que se durante todo este tempo, antes desse dia, tudo que eles viveram com Jesus foi em vão. Perceba que o único momento em que não vemos Deus andando com o homem na terra é esse lapso da ressurreição. O jardim no Éden é Deus visitando o jardim na viração do dia, andando com Adão. O homem peca, o jardim é recolhido, Deus responde ao sacrifício de Abel, e por causa da justiça, por causa de ter agradado a Deus, Abel é morto. E agora Deus anda com Sete. Gênesis 5:24 vai dizer que um homem andou com Deus. Seu nome é Enoque. E para não ver a maldade, Deus o pegou para si. Gênesis 6:9 vai dizer que Noé andou com Deus. E esse homem construiu uma arca, e durante um dilúvio, uma tempestade, a arca era a representação da presença de Deus em meio ao caos, em meio à catástrofe. No deserto, Deus diz: faça para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio de vós. O Evangelho é Deus vindo mais uma vez, voluntariamente, de forma proativa, para andar com o homem. O próprio Jesus disse: se você vê a mim, você vê aquele que me enviou. Ou seja, para aqueles que tinham uma visão do Messias, uma visão de Deus, Jesus é a personificação de Deus.
Se Deus, num exercício mental, é óbvio que Jesus é Deus, mas o que ele queria trazer era: se Deus comesse com os homens, ele comeria como Jesus comeu. Se Deus demonstrasse um amor diante dos homens, face a face, amaria como Jesus amou. E é aqui que a história do Messias se encontra com antes da tempestade. Pois, diferentemente dos rabinos, dos líderes do judaísmo, que escolhiam os melhores para fazer parte das suas turmas no Talmud, Jesus escolhe um grupo de fracassados, como é a palavra para quem não é visto? Invisíveis. Pessoas que não representavam nenhuma proeminência em Jerusalém. E Jesus, ele pega homens diferentes. Ele pega um pescador rude, ele pega um zelote, que se fosse possível, puxava do fio da espada, da faca, e o negócio era faca no bucho. E o zelote odiava quem? Cobrador de imposto. Ele chama quem? Mateus. Ele põe na mesa um cobrador de imposto e um zelote, e diz para ambos: leve a minha palavra. Porque Jesus, ele não estava preocupado nas diferenças que eles tinham antes de conhecê-lo. Pois toda a diferença que temos antes de Jesus se quebra, se esvai pela semelhança que ele restaurou em nós através do seu Calvário. Antes da tempestade, estes homens viviam e por certo morreriam sem nunca sabermos quem eles eram. Primeiro ponto: quando se encontram com Jesus, Jesus lhes dá identidade. O que era um cobrador de imposto traidor, o que era um zelote reacionário, libertário, o que era um outro desconhecido, agora é chamado de discípulo. Agora é chamado de seguidor daquele que diz ser o remidor de todo homem. Antes da tempestade é tudo flores, porque antes da tempestade é Jesus andando. E conforme Jesus vai andando, eles vão andando junto com Jesus, eles vão percebendo os sinais de Jesus. Jesus está andando, e de repente um cego clama. E alguém perto do cego diz: cala a boca. Está falando alto demais, mas Jesus está andando. E o invisível Bartimeu é visto por Deus. E esses homens veem Jesus andando. Olha o padrão. Vou fazer daqui para você ver. Ó. De repente ele clama daqui. Ó Jesus. Ele para e fala: agora chame. Dando identidade a Bartimeu. Agora ele não é mais um cego mendigo. Agora alguém tem que chegar e falar: venha comigo. O próprio Deus quer falar contigo. Jesus poderia gritar, e eles estão vendo o padrão de Jesus. Preste bem atenção. Eu vou perguntar e você vai dizer sim ou não bem forte. Se Jesus teria poder, tinha poder para dizer de onde ele estava: seja curado, pode enxergar, sim ou não? Mas ele não faz isso. Você vai me perguntar bem forte: por quê? Que bom que você perguntou. Porque Jesus está dando ao invisível mendigo cego
a identidade. Porque para aqueles que antes olhavam como um mendigo, como cego, o filho de Timeu, agora ele é o homem que foi chamado pelo Filho de Deus. Eles veem Jesus andando até a casa do rico Jairo, do respeitado Jairo, com pressa. Tem 12 anos, minha filha, é muito jovem. E ao mesmo tempo cruzava o seu caminho. E Jesus ia andando. Repita comigo, andando. E Jesus ia andando. E ao seu caminho, pelas vielas das ruas de Jerusalém, se esgueirando para não ser visto, uma mulher que não poderia tocar em ninguém, que ninguém poderia lhe tocar, que ninguém poderia lhe entender. Já tinha gastado tudo há 12 anos. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, começou a guerra daquela mulher. E no dia que a filha de Jairo seria ressuscitada por Jesus, foi o dia da libertação daquela mulher. Jesus em um só caminho uniu o conhecido homem da sinagoga, o conhecido homem da aldeia e uma desprezada mulher à margem. E o texto diz que ele está andando, a multidão oprime, aperta, porque muitos são assim. Antes da tempestade, eles querem o Jesus fenômeno. Eles querem o Jesus para pôr na camiseta e dizer que vive por ele. Eles querem o Jesus que dá o sentimento, que te faça apenas chorar. Mas tem gente que quer Jesus porque ele é a única opção. Tem gente que quer Jesus porque ele é a única saída. Quando Jesus é mais alguém, quando Jesus é mais uma opção, você perde o melhor dele, que é a centralidade no meio do caminho. Pode ser que você esteja sofrendo, pode ser que as portas ainda não se abriram, pode ser que a tua casa esteja em grande contenda, porque você está conferindo a Jesus mais um lugar dentro da sua casa. Que tal fazer hoje de Jesus o centro do teu lar, o centro do teu casamento, o centro da tua adoração, o centro do teu louvor, o centro da tua experiência? Ainda que lágrimas não jorrem dos teus olhos hoje, mas que você tenha um arrependimento ao ponto de mudar o caminho. E Jesus está andando, repita, andando. Mas ele para. Imagina o Jairo perplexo falando: vamos Jesus, vamos Jesus. Não, pera lá. Alguém me tocou aqui. Vá, que alguém te tocou. A multidão te aperta, te oprime. Não, pera lá. Alguém me tocou com fé. Ou seja, alguém discerniu quem eu sou. Alguém tocou em mim pelo meu caráter, não pelo que eu faço. Quem me tocou? A mulher aparece. O texto diz que quando ela toca, estanca. Mas ela só é curada depois que Jesus fala assim: agora conta a sua história. Agora a multidão tem que ouvir a história daquela mulher. Porque é isso que Jesus faz antes das tempestades. Ele pega o desconhecido, o desprezado. Ele pega o viciado, ele pega a prostituta. Ele pega o endividado, o atrapalhado, o invisível, o esquecido, o depressivo, o alcoólatra, o bandido. E ele fala assim: conta a sua história.